Bom, Gabriela, queria começar aqui nossa conversa. Primeiro te falar que eu já estou aqui com o livro, dei uma lida nele, Você conseguiu passar os olhos? consegui. Quando eu consegui, eu tô, para ser honesto para você, eu tô na página 131. Consegui evoluir bem. E queria te perguntar se esse livro ele é uma continuidade do Política para Todos, porque ele tem um caráter muito educacional, né? Você é professora também. Então, você tem essa ideia de educar politicamente as pessoas que tiverem acesso a essa obra? Tenho, eu tenho o interesse, Luiz, de dar autonomia para as pessoas. E eu penso que a autonomia vem pela informação e vem pela educação. Então, eu, não di- eu diria que eu tenho o interesse em contribuir para a educação das pessoas. Só para que não fique uma fala muito presunçosa no sentido de educar sozinha, porque eu não acho que a educação se faça por uma fonte só. Até por isso que eu indico muitas fontes no meu livro. E sobre a continuidade do Política é para Todos, eu não vejo como uma continuação necessária. Você não precisa ter lido Política é para Todos para entender o Ideologias, você não precisa ler o Ideologias para compreender, para esgotar o tema do Política é para Todos, e são temas distintos. Mas para a pessoa que se interessa pela política, eu acho que eles são complementares, embora independentes. E se dirigem ao mesmo público, sim. Eu mantive o meu interesse de ser acessível. E acredito que eu manterei esse interesse pela acessibilidade em todas as minhas obras. E isso, eu queria pegar exatamente esse gancho, porque é muito evidente, né, quando a gente vai lendo o livro, que ele é construído numa linguagem não técnica, mesmo tendo muita informação. Então, como você consegue, né, você, enfim, tem uma base teórica muito grande, como você consegue transformar isso numa linguagem acessível? Seja no livro, até no seu trabalho na TV, nas redes sociais. Me esforçando muito e me adaptando muito a partir do feedback que eu recebo das pessoas. Tem uma coisa maravilhosa que a rede social nos proporcionou, foi esse contato mais próximo com o público. As pessoas conseguem me interpelar e dizer: eu não entendi. Você precisa me explicar isso com um pouco mais de clareza. E eu acho que faz parte do meu trabalho evoluir nesse sentido, aprender a ser mais clara e a trazer assuntos complexos, profundos, com simplicidade, mas sem simplismo, ser simples sem ser simplória e conseguir tornar esses assuntos acessíveis, sem perder o essencial do conteúdo, entendeu? Mantendo aquilo que é fundamental para que a gente compreenda os assuntos e mantendo sempre um chamado para que as pessoas se aprofundem, escolham os temas de preferência e busquem outras fontes e busquem mais informações para construir, de fato, essa existência de mais autonomia. Tem uma frase que você falou em fontes, né? Uma palavra, na verdade, que eu acho que isso está em debate, é o erro de eu falar. Isso está em questionamento hoje, porque as pessoas citam várias coisas que vêm do além, né? Vêm do grupo do WhatsApp, enfim, de qualquer outro lugar. Como você fez essa catalogação de fontes no livro, você acha importante mostrar para as pessoas e convidá-las? Tem um capítulo, só esclarecendo para quem está vendo a gente, tem uma parte em cada uma das ideologias que você trata falando um resumo dos autores. Você acha isso importante também para as pessoas buscarem, né, o conhecimento na fonte? Acho muito importante. É, no começo, é interessante que nós procuremos intermediários, porque muitas vezes esses intelectuais escreveram em outros tempos, o vocabulário é outro, às vezes a gente está lidando com uma tradução. Então, quanto mais a gente vai se empenhando no estudo de um tema, mais a gente vai se aprimorando. Por exemplo, a gente vê pessoas, estudiosos, que começam a buscar a língua mãe do autor para conseguir ler o texto no original, o que é ótimo. Mas no começo, então, é legal a gente ter os intermediários, os facilitadores, para que a gente compreenda. Mas depois é muito importante que a gente vá na fonte original para a gente buscar a fala daquele autor, daquele intelectual, para que nós possamos fazer a nossa crítica daquele posicionamento. E sobre as pessoas desvalorizarem hoje em dia as fontes, eu pensaria de uma maneira talvez um pouquinho mais complexa, que é, num país extremamente desigual como o Brasil, em que a gente tem um desafio de educação profundo e que ainda vai levar muito tempo para a gente garantir que todas as pessoas tenham acesso à educação de qualidade que elas merecem ter, que elas têm o direito de ter. É um pouco complicado a gente falar sobre
essa convicção sobre fontes e esse modo de buscar conhecimentos. As pessoas muitas vezes não tiveram o privilégio de ter uma educação que falasse da importância das fontes, de ter uma educação que falasse da importância do método. E aí fica mais difícil mesmo você diferenciar o que é uma fonte confiável do que é algo que veio sem respaldo nenhum, criado, uma notícia inventada numa rede social de comunicação como o WhatsApp. Mais do que isso, tem a forma da gente se organizar em relação às redes sociais. O Brasil tem o segundo maior número de usuários de WhatsApp do mundo, fica atrás, acho que só atrás da Índia. A Patrícia Campos Melo, no livro dela, Máquina do Ódio, fala muito disso. As operadoras de telefonia não cobram o pacote de dados no acesso ao WhatsApp, mas cobram para você acessar, por exemplo, o site de um jornal, o site do Metrópolis. E aí eu recebo uma notícia no WhatsApp para eu checar aquilo, imagina uma fake news envolvendo uma matéria sua. Para eu checar se de fato aquilo foi publicado no Metrópolis, eu tenho que usar meu pacote de dados. Nem todo mundo consegue dispor disso. E aí fica muito mais difícil checar a informação. Eu sei que isso desvia um pouco do tema do livro, mas tem tudo a ver. Então a gente precisa fazer esse trabalho não só de falar dos assuntos de fundo, mas também falar da forma de buscar a comunicação. No Manual da Política Racional, meu curso, a gente tem um módulo que fala especificamente sobre isso, como buscar informação confiável, como consultar fontes, um pouquinho de como pesquisar para que a gente melhore aí o consumo dos conteúdos. Maravilha. E, Gabriel, eu queria falar agora especificamente do livro. Logo na introdução, você fala que ideologia é uma palavra que acabou sendo criminalizada nos últimos anos. Então, a gente ouve expressões como ideologia de gênero e coisas afins. E você retraz isso mostrando que ideologias são formas de enxergar o mundo. Como você entende que a palavra ideologia acabou sendo criminalizada no debate político atual? Uma simplificação que objetiva rotular o outro, qualquer pessoa que divirja de você, como um inimigo, alguém que precisa ser destruído e excluído do debate. Não foi só esse termo que foi esvaziado e simplificado para virar rótulo pejorativo e operar um papel numa dinâmica política que não tem mais conversa, que não tem mais diálogo, que não tem mais proposição, que não tem mais reflexão de nada. É um sintoma, é um problema que atinge diversos termos, um esvaziamento completo, e aí você pega esse papelzinho, esse rótulo, as próprias ideologias, né, o conservadorismo, o socialismo, o liberalismo, viraram isso também, eles foram esvaziados. Mas aí eu olho todo mundo que não tem o mesmo nominho que eu, coloco na cesta dos intoleráveis e daqueles com quem eu não posso conversar, porque senão eu maculo a minha identidade. E aí não existe democracia possível, porque a democracia se organiza na diversidade, né? Na divergência, na pluralidade. Isso é a democracia. A vida da democracia é essa. Então, esse esvaziamento serve a esse propósito. E não aconteceu só com ideologias, mas aconteceu também. Tem uma outra questão no livro que, em vários momentos, você coloca provocações, seja numa nota de rodapé, seja um comentário entre parênteses, você vai colocando essas provocações ali, levando essa reflexão. É intencional essa provocação? É para fazer a gente repensar um pouco essas caixinhas que a gente se coloca no debate? Claro. Você já está adiantado na leitura do livro, deve ter percebido que existe um esforço importante no sentido de trazer para o leitor a visão de terceiros, a visão de intelectuais, de pensadores considerados fundamentais nessas três macroideologias que a gente traz no livro e nas suas nuances, né, nas suas correntes internas. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso estar ali conversando com o meu leitor. E a minha maneira de estar ali é fazer algumas dessas provocações. Então, olha, aqui talvez seja interessante a gente parar um pouco e refletir sobre a nossa postura, sobre a nossa maneira de raciocinar, sobre as nossas impressões. E essa é uma forma de a gente tentar... É o menos emoção e mais razão, né? Que parte, obviamente, da premissa de que tem muita emoção em jogo. Então, a gente opera a partir das nossas impressões. Se a gente for usar os termos aí que ficaram famosos com o Kahneman, o sistema rápido, o sistema devagar, a gente vai primeiro no raciocínio rápido a partir das nossas impressões e a gente precisa de um pouquinho de pausa para refletir sobre os temas. Então, talvez essas provocações, eu as coloco no texto nesse sentido. É uma quebra,
espera aí, vamos pensar um pouquinho mais. Ajuda? Você pensou? Bastante. Tem várias reflexões. No capítulo do conservadorismo, por exemplo, eu achei muito interessante como você pontua que o conservadorismo, como ele é usado atualmente, né, como uma visão reacionária de mundo, ele não tem nenhuma ligação à tradição conservadora, às ideias conservadoras. Então, acho que serviu bastante. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, assim, eu te sigo nas redes sociais, eu acompanho você pela televisão. Que hora você arranja para escrever o livro e quanto tempo você levou para fazer essa obra toda? Bastante. É engraçado, né? O meu tempo, acho que ele é organizado de uma maneira muito diferente da que a gente está acostumado a conceber. A tecnologia veio para mudar um pouco a nossa percepção de organização do tempo, a gente viu isso na pandemia. Eu trabalho com redes sociais, eu gravo o meu programa por temporadas, o Aprioli. Isso significa que eu gravo durante 3 semanas, por exemplo, o programa vai ser exibido durante um semestre, o que pode gerar a impressão no público de que eu estou trabalhando nele nesse semestre todo, mas ele foi consolidado num período mais curto. Isso faz com que eu tenha alguns espaços na minha agenda para priorizar outras coisas, como, por exemplo, escrever um livro. E essas são coisas que não aparecem nas redes sociais, né? Porque imagina se eu for postar todo o tempo que eu estou lendo alguma coisa ou estudando alguma coisa. Às vezes eu até penso que eu deveria mostrar mais, mas eu fico pensando, gente, mas eu vou acordar todo dia, vou postar um café e um livrinho, vai ficar um conteúdo igual. Então, eu tento variar um pouco mais aquilo que eu mostro. Mas a ideia do Ideologias, primeiro que ele bebe de uma fonte que tem sido organizada na minha vida há muitos, muitos anos. Então, desde que eu começo a estudar direito. Tem coisa ali que já faz muito tempo que passou pela minha vida e que, obviamente, para escrever o livro eu retomo, mas isso já faz parte da minha vida há algum tempo. No Clube do Livro 1, e o Ideologia surge do Clube do Livro 1, a gente leu algumas obras relacionadas às macroideologias. E a minha interação com os meus alunos foi o que suscitou a vontade, o que gerou a vontade de escrever esse livro. Então, desde de 2020, do começo de 2020, eu estou trabalhando nesse livro, que acabou vindo depois do Política para Todos, mas cuja ideia surgiu antes até do Política para Todos. Bacana. E agora eu vou ter que fazer essa pergunta que você refuta logo no começo do livro, que você fala que ninguém é uma coisa só. Mas das 3 macroideologias, qual mais você se identifica? Não significa que você mas é que você mais se identifica. Ou talvez é que você tenha até mais facilidade de estudar, tenha mais prazer e tudo mais. Já que você percebeu rapidamente na leitura do livro que eu sou uma pessoa que gosta de provocações, eu vou te responder essa pergunta com uma provocação. E vou provocar os meus leitores a, depois de terem lido o livro Ideologias, olharem de novo para o meu conteúdo e dizerem eles qual ideologia que eles acham que é a que eu mais me identifico. Vou terminar e vou te responder. Vou mandar para o pessoal por WhatsApp. E sabe que isso é muito legal? Porque, de novo, as pessoas às vezes me perguntam sobre essa não rotulação espontânea, né? Porque eu poderia facilmente, eu trabalho com comunicação, enfim, talvez tenha gente que não saiba, mas essa minha decisão ela é deliberada. E ela é deliberada porque eu sei que, com o esvaziamento dos rótulos, muitas pessoas, a partir de uma autoidentificação minha, poderiam deixar de me ouvir. Caso vissem naquela palavrinha, sem conteúdo associado, esvaziada, algo que revela alguém diferente de mim. Então, eu prefiro que as pessoas leiam o meu livro e consumam o meu conteúdo para verem as minhas opiniões sobre os assuntos. E assim, sem o rechaço que o rótulo esvaziado gera, eu consigo atingir mais gente, muita gente, e muitas vezes extrapolar minha bolha. Então, esse é o objetivo por trás dessa decisão.